Olá, estamos iniciando mais um podcast do Estação E006. Nessa edição, falaremos sobre um movimento que abrange a política, o social, o campo ideológico e filosófico, o feminismo. Um movimento muito comentado hoje em dia, mas infelizmente pouco discutido ou conhecido por boa parte da sociedade. Para explicar um pouco sobre esse movimento de direitos igualitários, eu, Fernando Silva, converso com a advogada Isabela Portes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Indaiatuba, São Paulo. Então, continue com a gente que, além de indispensável ao debate, esse tema é fundamental para a sociedade. Isabela, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, por favor, se apresente e explique um pouco sobre o que é a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Olá, Fernando e todos e todas que nos ouvem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. O projeto de vocês é muito bacana, viu, Fernando? Que vocês tenham muito sucesso. Eu sou a Isabela Portes, advogada e atualmente presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Indaiatuba. Eu atuo como advogada principalmente na área trabalhista, na qual eu sou pós-graduada. Eu sempre tive, Fernando, muito contato com projetos sociais, desde criança mesmo. E assim que eu me formei, eu comecei um trabalho pro bono, ou seja, um trabalho voluntário, em prol daqueles que necessitam de acesso à saúde. Eu me formei em 2014, só para a gente situar. Em 2019, eu fui convidada pela atual presidente da subseção, a doutora Viviane Matavelli, para presidir essa comissão. Inclusive, ela foi criada naquele ano. A nossa comissão, ela busca levar informação não somente a pessoas do nosso meio jurídico, mas a toda a população. Nós fazemos eventos dos mais variados tipos, palestras, cinedebates, rodas de conversa, além de atuar em situações que chegam até nós sobre possíveis violações dos direitos inerentes à pessoa humana, bem como auxiliamos em ações voluntárias em prol também de pessoas que necessitam de tratamento de saúde. Hoje nós temos um canal com a VOLAC, que é uma instituição aqui de Indaiatuba, que passa alguns casos para a subseção para que possamos auxiliar. Não somente nossa comissão atua nesses casos, tá, Fernando? Existem outras comissões que também estão sempre contribuindo. Hoje, por causa da pandemia, né? Aliás, hoje, desde março do ano passado, a nossa atuação ela está bem restrita. Nós somos totalmente a favor do distanciamento social e julgamos ser responsabilidade de todos colocar fim na pandemia. E a gente está perto disso, né, Fernando? Pelo menos esperamos estar. Por isso, a gente tem atuado de uma forma mais virtual, fazendo além das mencionadas ações voluntárias e atuando em situações pontuais, a gente tem buscado fazer algumas lives com profissionais dos mais diversos ramos, com pessoas diferentes, falando sobre assuntos diferentes, sempre relacionados a direitos humanos, claro, bem como postagens semanais em nossas páginas do Instagram e Facebook, com o único intuito de levar informação. Em tempos de negacionismo, truculência e pensamentos e ações extremistas, é comum ouvir comentários do tipo direitos humanos são para bandidos. Isabela, para um breve esclarecimento, o que é e como funciona a questão dos direitos humanos para a sociedade? É muito comum ouvirmos essa frase, Fernando, infelizmente. Direitos humanos é coisa de bandido, tá com pena, leva para casa. As pessoas elas têm uma dificuldade imensa em enxergar que os direitos humanos não existem apenas para proteção de minorias. Eles não existem para proteger somente o pobre, a mulher, preto, comunidade LGBT, entre outras minorias. Os direitos humanos são direitos que todos os seres humanos, sem exceção, possuem. São direitos que não podem ser tirados de nós. Direitos que sequer podemos, ainda que de forma voluntária, desistir. Mas o que são esses tais direitos?
Resumidamente falando, são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, que regem o modo que vivemos em sociedade. Alguns exemplos de direitos são o acesso à educação, à saúde, ao trabalho sem discriminação, o direito de praticar a religião que escolher, a ampla defesa, e aí que entra, direitos humanos é coisa de bandido. Não, é que todos, sem exceção, têm direito à defesa, inclusive bandidos. O direito à segurança, entre inúmeros outros que poderíamos passar aqui horas falando. Agora, essa onda negacionista, Fernando, extremamente prejudicial, até joguei aqui negacionismo, uma palavra de origem francesa. O negacionismo nada mais é que a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Então, às vezes, eu vejo que instituir essa forma de pensamento em um país faz com que seja mais fácil de lidar com o povo. É muito mais fácil lidar com uma população ignorante, uma população que não consegue entender seus próprios direitos, É mais fácil negar que existe um vírus assolando não somente o Brasil, como o mundo todo, e usar, inúmeras outras questões para justificar essa pandemia e o crescimento desenfreado do número de mortos. Enfim, acho que dá para entender onde eu quero chegar, Fernando? Deixar uma população sem acesso à educação e à informação necessária facilita para aqueles que deveriam promover, a todos os seres humanos o que lhes é de direito. Por exemplo, Fernando, até voltando às ações pro bono, de acesso à saúde e tudo mais, muita gente nem sabe que tem direito ao acesso à saúde, que o acesso à saúde ele é universal, todos têm, dever do Estado promover, para a população. Então, o que acontece? A gente não fala muito o que são os direitos humanos, a gente dá uma ideia errada do que são esses direitos e a população não vai atrás daquilo que lhes é devido. Relacionado ao feminismo, recentemente em uma postagem da página da Comissão de Direitos Humanos de Indaiatuba, numa rede social, levantaram essa questão de discussão para distinguir o feminismo do machismo. Ainda existe muita confusão ou comparação entre essas condições opostas? Com certeza, há muita confusão e comparação entre machismo e feminismo. E muito disso se dá por conta da divulgação de informações completamente distorcidas e equivocadas sobre. Em pleno 2021, pessoas que veem essas duas palavras como antônimos. Acontece que o antônimo, ou seja, o oposto de machismo, seria o femismo e não o feminismo. São palavras parecidas, mas com significados totalmente diferentes. Isabela, então partindo do início, o que seria o feminismo e o machismo? E para completar essa explicação, é possível compará-los? Bom, vamos lá. O machismo, ele tem como base tudo que vem do sistema patriarcal, em que os homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança, política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. É um problema histórico, Fernando? Onde desde o início da humanidade, os homens eram enaltecidos e considerados superiores apenas pelo fato de serem homens. Bom, em poucas palavras, o machismo ele prega uma superioridade do homem sobre a mulher. Já o feminismo ele é totalmente o oposto disso. O feminismo é um movimento social, político e filosófico que prega a igualdade entre os gêneros, coloca todos os seres humanos no mesmo patamar de importância
Então, enquanto um coloca um ser como sendo superior aos outros, o outro coloca todos no mesmo degrau de igualdade. Então, assim, ao meu modo de ver, não há como comparar, até porque são situações completamente opostas. E como surgiu o feminismo? E qual a sua relevância não apenas para as mulheres, mas para a sociedade como um todo? A história do movimento, ela é dividida, geralmente, por feministas e acadêmicos em 3 ondas. Então, a primeira onda é no século XIX e início do século XX e se refere principalmente ao sufrágio feminino, ou seja, estender o direito a voto às mulheres. A segunda onda já é na década de 60, com as lutas por igualdade legal e social para as mulheres. E a terceira onda, iniciada na década de 90, ela é vista como uma onda para corrigir as possíveis falhas que aconteceram na segunda. O feminismo da terceira onda, ele visa desafiar ou evitar aquilo que vê como as definições essencialistas da feminilidade feitas pela segunda onda, que colocaria ênfase demais nas experiências de mulheres brancas de classe média alta. E é a percepção de que mulheres são de muitas cores, etnias, nacionalidades, religiões e origens culturais. Antes da terceira onda, o feminismo ele era mais liderado por mulheres da classe média, mulheres brancas. A partir da terceira onda, se viu a necessidade de inserir as mulheres como um todo, sem diferenciá-las e colocá-las na situação de liderança, não apenas aquelas que já vinham fazendo parte disso. Em relação à importância, Fernando, o feminismo ele trata de igualdade, cuidado a todos, respeito mútuo. Por que isso incomoda as pessoas? Engana-se quem pensa que somente as mulheres sofrem com o machismo, né, Fernando? Os homens também sofrem, as crianças sofrem, os idosos sofrem. E é disso que se trata, da gente viver com menos sofrimento e com mais respeito ao próximo. A criança, desde muito pequena, ela é ensinada aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode. Menino tem que gostar de azul, menino tem que brincar de carrinho. Menino não pode brincar de boneca, menino não pode brincar com algo que remeta a uma futura família, sabe? Homem não pode chorar. É disso que se trata. Todos somos seres, todos somos iguais, todos temos os mesmos, não os mesmos, mas muito parecidos desejos, aflições, medos. E mais uma coisa, né, Fernando? Engana-se a mulher que diz que não é a favor do feminismo, mas trabalha, tem sua própria renda, seu próprio cartão de crédito, vota cada 4 anos, né? Sai com a roupa que escolheu. Então, às vezes, pode não ser de uma forma, como que eu posso falar, tão ativa, né, quanto outras, mas a verdade é que a maioria das mulheres que vivem hoje em sociedade, elas podem não entender, mas elas são a favor do feminismo porque elas precisam dele para o modo de vida que a gente tem hoje. Entre os jovens é possível encontrar a maior parcela das pessoas que de alguma forma discutem sobre esse tema. E entre as mulheres há uma parte que se engaja diretamente nessa luta do movimento. Então, como a Comissão de Direitos Humanos enxerga esse cenário? Nós ficamos muito felizes que as novas gerações vêm cada vez mais abertas a discutir sobre temáticas tão importantes. É função dos pais criar adultos melhores para o futuro, né, Fernando? Muita gente coloca todo esse peso na escola, mas o principal vem de dentro de casa, através dos exemplos e tudo mais. Ninguém nasce odiando ninguém, ninguém nasce preconceituoso, machista e por aí vai. As pessoas se tornam. E o meio, ele influencia muito.
O machismo, por exemplo, ele é uma crença enraizada na nossa cultura. E mesmo a gente que, né, faz de tudo para combater essa situação, para ter o lugar na sociedade, eu falo até sobre eu mesma como mulher, né, buscando me colocar na sociedade, me colocar no meu ambiente de trabalho da melhor forma possível, conquistar o meu lugar como qualquer outra pessoa. A gente ainda assim não está imune a reproduzir e acabar até sem querer perpetuando um machismo estrutural. Muitas mulheres são machistas porque elas foram ensinadas dessa forma. Então isso só vai mudar conforme a gente for mudando as próximas gerações. Não tem outro meio, né, Fernando? E sempre falar sobre o assunto. A gente precisa falar sobre esses assuntos. Tem gente que fala, mas não precisa ensinar a criança a respeitar a pessoa que é diferente. Precisa ensinar ela a respeitar a todos. Claro, a gente precisa ensinar o respeito a todos, precisa ensinar valores morais, enfim. Mas a gente precisa sim debater sobre essas pautas, porque elas existem, elas estão aí, elas estão escancaradas. O racismo, o machismo, a LGBTQ+, fobia, enfim, são várias pautas que as crianças, adolescentes vão se deparar em algum momento e elas têm que estar por dentro, elas têm que saber sobre isso, elas têm que saber se posicionar, têm que saber reprimir aquele discurso opressor, porque se a gente não reprime um discurso opressor, se a gente não se posiciona, a gente, de certa forma, a gente acaba colaborando para que ele continue se propagando. Isabela, tipificado pela Lei 13.104, de 9 de março de 2015, o feminicídio, crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, esclarece ocorrer em duas hipóteses: violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Registrado números alarmantes nos últimos 3 anos, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo. Em 2018, foram registrados 136 casos de feminicídio em todo o estado de São Paulo. Em 2019, foram 184 casos e em 2020, 179. Apesar da aparente redução do último ano em relação a 2019, o primeiro semestre de 2020, logo no início da pandemia, foi o período que mais registrou casos de feminicídio desde 2016. Foram 87 casos registrados de janeiro a junho de 2020 contra 85 casos no mesmo período de 2019, 57 casos entre janeiro e junho de 2018. Detalhe muito importante: a maioria desses crimes registrados em 2020 ocorreu dentro de casa. Então, como base nessas informações, como a comissão entende o diálogo e a informação como forma de prevenir casos como esses, ou outros na sociedade, principalmente entre pessoas mais vulneráveis que não possuem acesso à informação? A prevenção acontece com esclarecimento sobre o que é violência doméstica, como ela ocorre, os ciclos de violência. Nem sempre, Fernando, a violência é física. Muitas e muitas vezes ela ocorre durante uma vida toda na forma verbal, diminuindo a mulher, minando tudo que está ao redor, o trabalho, as amizades. Muitos homens, devido a toda essa cultura de vinda do patriarcado, ainda veem as mulheres como suas posses e propriedades, sentindo-se no direito de fazer a elas aquilo que bem entendem. Algumas violências, até por parecerem menores, acabam sendo deixadas de lado. A mulher vai pensando que ele vai mudar, ou ele é assim mesmo, mas ele é um bom pai, ele é meio violento às vezes, mas ele nunca me bateu. Ele me empurrou, mas ele estava nervoso, né? Teve um dia estressante. O feminicídio, ele tem antecedentes de violência perdoados pela vítima, Fernando. Aquele agressor, ele vem dando sinais. E a vítima, ela às vezes, por inúmeros motivos, né?
Não devemos culpá-la por isso, tá? Não, em momento nenhum. Pelo contrário, ela está nessa situação por ser vítima. Ela vai pensando que aquela é a última vez, ou existe uma pressão familiar em cima dela para que ela não se divorcie. Muitas e muitas vezes uma pressão religiosa. Ah, mas a religião não permite divórcio. Ah, mas melhor com ele do que sem ninguém, né? Não, é melhor sem ninguém. Não é normal um homem ser violento, não é normal um homem falar mais alto com você ou te tratar como se você fosse menos que ele. É muito importante a gente ter isso em mente, sabe? A gente tem em mente o quanto a gente como mulher, o quanto a gente merece mais, o quanto a gente merece uma pessoa maravilhosa com a gente. E a gente não pode aceitar menos que isso. Em relação às ações, Fernando, voltando, né, acabei me empolgando aqui, são muitas ações que podem e devem ser tomadas no combate à violência doméstica, sendo a principal delas a denúncia, que pode ser feita inclusive por terceiros que têm conhecimento da situação. Sabe aquela história de em briga de marido e mulher não se mete a colher? Tem que meter a colher sim, tá? Campanhas educativas, incluindo a capacitação dos profissionais que estão dentro da delegacia da mulher, que tem contato com essas mulheres em situação de vulnerabilidade, é de uma importância sem tamanho. A gente percebe que a denúncia já é um tabu muito grande. Por quê? Porque o tratamento dentro dos órgãos que deveriam proteger a mulher nem sempre é adequado, né? A gente tem ciência disso. E a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque ela pode provocar lesões, infecções, depressão e até transtorno mental. De acordo com estudos recentes, o percentual de mulheres que sofre ou já sofreu violência doméstica no Brasil chega a 35%. E mesmo os dados que você mencionou, né, Fernando, com a pandemia e tudo mais, é muito assustador. Mais uma vez, eu insisto que falar sobre todo tipo de assunto é o que nos faz mudar e melhorar enquanto seres humanos perante a sociedade. Então a gente tem que parar de colocar tantos assuntos como se fossem tabus mesmo, né? E falar abertamente sobre eles. É isso que na minha visão vai fazer com que as coisas mudem de verdade algum dia. Eu compartilho essa mesma visão, Isabela. O diálogo é essencial para a resolução de qualquer tipo de conflito. E a Comissão de Direitos Humanos de Indaiatuba ou de outras cidades desenvolve ações para se aproximar e interagir com a população? Com certeza, Fernando. Como eu te disse anteriormente, né? Nós buscamos não atingir somente as pessoas ligadas ao meio jurídico, mas a população geral, que é o nosso principal foco. Na nossa comissão especialmente, tá? Claro, outras comissões também fazem um trabalho incrível envolvendo a população. Estou falando da nossa porque é a qual eu tenho propriedade para falar. Eu vou te dar até alguns exemplos. Antes da pandemia, a gente teve, no ano de 2019, no mês dos namorados, a gente fez alguns projetos na prevenção de relacionamento abusivo. Então a gente trouxe uma palestra muito bacana, isso foi realizado na Câmara Municipal, por 3 profissionais, uma psicóloga e 2 advogadas. Depois nos disponibilizamos a fazer atendimentos a mulheres que sofressem situações de relacionamento abusivo, deixando bem claro que não era uma consulta, tá? Era um auxílio para direcioná-las para o que elas teriam que procurar e tudo mais. E outras ações também, né? Na verdade, em relação a isso, a gente está sempre à disposição, viu, Fernando? Se tiver alguém que esteja passando por uma situação dessa, pode nos procurar. Depois, ao final, eu vou passar o canal da nossa comissão para que entrem em contato. Mas é isso, a gente está sempre buscando essa interação, que é o que mais importa e é o que mais dá efeito prático. O nosso último evento antes da pandemia foi um Cine Debate em parceria com o Cine Topázio, também muito bacana. Eles cederam o espaço, a gente passou um filme que chama O Escândalo,
que é sobre o assédio no ambiente de trabalho. Então, após o filme, foi aberta uma roda de discussão, todo mundo participando, todo mundo interagindo. Esse tipo de evento que enriquece, sabe? Tanto pra gente que tá promovendo, quanto pra quem participa. Então, assim, mais ou menos isso. Mas tem inúmeros projetos, se vocês acompanharem os nossos canais, dá pra ter uma noção. E é isso. E também se tiverem sugestões para próximos eventos, né? A gente não vê a hora que a gente possa voltar a se reunir, a se aglomerar e poder fazer isso na forma presencial. Muito obrigado pela sua disposição para tratar e explicar esses temas fundamentais e relevantes para a sociedade, Isabela. E para quem tiver outras dúvidas ou interesse em entrar em contato com vocês, existe um canal específico para isso? Eu que super agradeço pelo convite, Fernando. Muito obrigada mesmo pelo interesse em abordar esses assuntos. Agradeço não apenas em meu nome, mas em nome de todos os membros da comissão. Atualmente nós somos em 10 e me coloco sempre à disposição para estar com vocês, para bater um papo, falar do assunto que vocês acharem pertinente, tá bom? O nosso canal, tanto o Facebook quanto o Instagram, é CDH OAB Indaiatuba. Também a gente tem e-mail para contato. E se for preciso, eu disponibilizo um telefone. É só mandar inbox pra gente, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, que eu passo tudo certinho, tá bom? Muito obrigada, Fernando. E esse foi o podcast do Estação E006. E nesta edição falamos sobre os direitos humanos, feminismo e a segurança da mulher. Quem explicou todos esses temas com tanta eloquência foi a advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Indaiatuba, Isabela Portes. Aproveite para seguir, curtir e compartilhar os conteúdos do Estação E006 e da Comissão de Direitos Humanos nas redes sociais. Eu sou o Fernando Silva, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo podcast do Estação E006.